Olá! Muito boa noite! Mais uma live terapia de toda terça-feira. Muito bem-vindos aqui. Bem-vindo quem tá chegando agora, bem-vindo quem vai acompanhar depois. Daltro, boa noite. Helenara, boa noite. Tudo bem, pessoal? Calorão, né? Até parece que já estamos no verão, gente. Muito bem-vindos, eu vou esperar um pouquinho. Enquanto isso, vocês me deem um alô aí, quem tá chegando. Me dá mais uns segundinhos aí para esperar a plataforma avisar e chamar o pessoal, pro pessoal vir aqui. Muito boa noite quem tá chegando. Ramiz, acho que é isso, não sei como é que fala o teu nome, bem-vindo. Então, enquanto a plataforma tá chamando o pessoal e quem tá chegando depois, hoje a gente vai falar sobre os pilares para viver uma relação saudável. Esse tema que ganhou a votação da enquete que eu fiz semana passada. Coloquei 4 temas e esse tema foi o que ganhou. Mas como foi muito disputada a enquete, muita gente participou, eu decidi então que eu vou fazer por ordem de votação um tema por semana, né, na ordem da votação que ganhou. Então, esse é o tema vencedor, os pilares para viver uma relação saudável, e nas próximas semanas a gente segue com os demais temas, já que teve tanta gente que participou e a votação foi muito bacana. Bom, então enquanto o pessoal vem chegando, eu vou aproveitar para me apresentar e dar as boas-vindas aqui então. Então, quem está chegando pela primeira vez, quem não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Eu sou a Thaís, sou psicoterapeuta holística e fico aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. Já tem mais de 10 anos que eu atuo como psicoterapeuta holística e mais de 20 anos que eu tô na área da espiritualidade. Tenho uma longa caminhada aí nessa trajetória e cada vez mais a gente vem aí trazendo conteúdos para ajudar, né, a gente realmente se desenvolver enquanto seres integrais que somos, holísticos e não apenas no físico, né, mas também o nosso ser emocional, ser mental, ser energético ou espiritual. E a gente vem então sempre se aprofundando nos temas envolvendo os relacionamentos de uma forma geral, mas mais especificamente os relacionamentos afetivos, o que eu chamo de amor de alma, porque relacionamento não é algo que acontece ao acaso, é uma habilidade a se desenvolver. Então, cada vez que a gente se aprofunda nesse conhecimento, a gente vai se desenvolvendo. O autoconhecimento é uma ferramenta importantíssima e a gente vai, então, desenvolvendo várias habilidades para que realmente a gente possa atrair e viver um amor de alma, que eu acredito que seja aí o que todo mundo que me segue quer, né? Porque o que a gente mais deseja é realmente ter uma parceria de troca, um vínculo seguro, uma conexão real, aprofundada, que a gente sempre é muito mais feliz quando a gente tem essa troca. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando aqui. Bem-vindos também quem vai acompanhar depois a live lá no meu feed que eu deixo no Instagram e também no meu canal do YouTube. Aproveito para te convidar a me seguir lá no YouTube, também é Vida Bem Feliz, tu me encontra por lá. E quem quiser, clica no aviãozinho aqui embaixo, ó, e encaminha para alguém para vir assistir aqui essa live. Hoje a gente vai bater um papo então sobre os pilares para viver uma relação saudável. Todo mundo que está chegando aqui, bem-vindos, Rosane, Nara, Vera, Valduir, bem-vindos, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui. Olha, gente, nas últimas 3 semanas eu falei que eu ia falar menos e que eu ia fazer 30 minutos de live, todas deram 1 hora. Mas hoje eu me determinei aqui que a gente não vai passar dos 30 minutos, que realmente a ideia é a gente bater um papo, né, pegar algumas pinceladas. Eu separei aqui a minha cola que tá aqui do meu lado, para eu não esquecer de nada do que eu quero falar para vocês. E aí a gente tem então esse bate-papo leve, gostoso, que a gente vai aprofundando e trazendo também conteúdos que nos ajudem, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, né? Quem não quer aí viver, né, uma relação saudável? Eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui me assistindo já passou ou está passando
por relações que não são saudáveis, né? Relações indignas, como a gente chama. E às vezes a gente fica se perguntando por quê, né? Ou pra quê que a gente tá passando por aquilo, ou por que a gente teve que passar. E aí, falando tanto por experiência própria quanto por experiência profissional, eu tenho, assim, a certeza absoluta de que as relações que a gente vive nessa vida, as relações afetivas aqui, de uma maneira bem específica, elas vêm para nos ensinar. Porque como eu já escrevi esses dias num post, falei também numa outra live, os relacionamentos são espelhos nossos. Então eles vêm nos mostrar coisas que a gente precisa olhar pra gente, né? O nosso lado sombra que a gente ainda precisa iluminar. E daí às vezes a gente fica pensando, tá, mas por que eu atraí, né? Ou por que eu vivi aquela história que foi tão difícil, foi tão sofrida? Por que eu passei por uma rejeição? Por que eu passei por uma traição? Por que eu passei por um abandono? E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é voltar pra gente e perguntar, em que ponto da minha vida eu me rejeitei? Em que ponto da minha vida eu me traí? Em que ponto da minha vida eu me abandonei? E por mais difícil às vezes que seja a gente responder essas perguntas, eu tenho certeza que quando a gente para e pensa realmente nelas, a gente vai encontrar as respostas. Então, para quem viveu ou para quem está vivenciando uma relação não saudável, né, uma relação indigna, é importante que a gente mergulhe no processo de autoconhecimento e entenda o que faz a gente permanecer nessa relação indigna. Será que eu tô ali me anulando? Será que eu tô me traindo em algum ponto e passando por cima dos meus valores? Será que eu tô me rejeitando? Sabe? Então tem muitas perguntas que a gente pode se fazer. Eu sei que não é fácil fazer esses questionamentos, especialmente se a gente está vivendo uma relação indigna, uma relação não saudável, mas essa é a única forma da gente conseguir se retirar dessa situação e então se trabalhar, se melhorar para aí realmente poder viver um relacionamento saudável. Então é importantíssimo que a gente faça essas perguntas, esses questionamentos, que consigamos responder e também que a gente consiga se retirar, se esse for o caso. Mas como o tema de hoje é o que fazer para viver uma relação saudável, eu separei aqui 5 valores que eu considero essenciais para que uma relação realmente exista e que seja saudável, que não seja então uma relação tóxica, uma relação abusiva, uma relação indigna, né? Então vamos começar. O primeiro ponto que eu separei, e se vocês quiserem aqui bater um papo comigo, colocar no chat se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm outra opinião, fiquem à vontade. É sempre muito bom ter a participação de vocês. A ideia é que a gente bata esse papo toda terça-feira e que a gente faça essa troca, que seja algo realmente que venha para agregar e para somar na nossa vida. Então, gente, o primeiro ponto que eu separei, o primeiro valor que eu coloquei aqui para uma relação saudável existir é a reciprocidade. E quando eu falo em reciprocidade, é o dar e receber sem exigir. Porque é preciso que ambos estejam dispostos a viver essa relação, que ambos queiram essa troca, né? Porque se ambos não estiverem disponíveis, não vai haver reciprocidade e aí não vai haver a troca. Então, o primeiro valor para uma relação saudável que eu coloquei, que eu realmente acredito e que hoje eu tenho essa convicção é a reciprocidade, né? Reciprocidade afetiva, como a gente fala. Então, à medida que eu me dou um pouco, o outro também precisa se doar. E essa troca ela vai existindo, coexistindo. Essa dança vai acontecendo e vai fluindo de uma forma natural. Se eu percebo que eu estou dando mais e eu estou me doando e não está havendo essa reciprocidade, não está havendo essa troca, é necessário que eu diminua o meu nível de investimento, de tempo, de energia, de atenção, de afeto, de dedicação e que eu espere o movimento do outro para ver, para analisar se o outro vai fazer também um movimento na minha direção e essa troca, essa reciprocidade realmente existe, porque senão a gente desequilibra as relações. E como eu venho falando aqui nas últimas semanas,
Uma relação afetiva, amorosa, ela só é possível existir quando realmente existe essa troca, esse equilíbrio entre o dar e receber. No momento em que um dos dois dá demais e o outro apenas recebe, nós desequilibramos a balança e isso é o início do fim, né? E eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso. Então, no momento em que um dá e o outro só recebe e não existe essa troca, a gente desequilibra e acaba não sendo mais uma relação de troca, uma relação afetiva. Por quê? Porque se a gente pegar a parte da sistêmica, como o Bert Hellinger muito bem traz, nós temos numa relação afetiva essa troca, porque são dois parceiros ali que estão no mesmo nível trocando. Quando nós temos um que se doa e o outro que apenas recebe, e que essa troca tá em desequilíbrio, que essa balança tá desequilibrada, já não é mais uma relação de troca igual, né? Nós saímos do nosso lugar e aí um fica no pedestal e o outro fica lá embaixo. Então um tá sempre em débito e o outro sempre em crédito. E aí a gente vai se distanciando e isso dá muito ruim. Porque essa relação onde um doa e recebe é relação de pais e filhos. Numa relação de pais e filhos, os pais doam e os filhos recebem. Os pais são os grandes e os filhos os pequenos. Numa relação afetiva, numa relação saudável, é imprescindível que haja reciprocidade, que haja essa troca. E aí, quem está dando além, é preciso estar atento para esse movimento e recuar e aguardar que o outro também faça um movimento, que o outro também faça a parte dele, para que essa troca vá ficando equilibrada, senão essa relação ali na frente vai se tornar uma relação indigna e não vai ser uma relação saudável, e a tendência é que isso não perdure. Então, ponto número 1 que eu coloquei aqui, que é um valor fundamental para uma relação funcionar e ser saudável, né? Funcional e saudável, é a reciprocidade, essa troca entre ambos. O valor número 2 que eu coloquei aqui é amar sem dependência ou codependência emocional. Então é quando eu amo porque eu transbordo aquilo que eu tenho, né? Eu já sou inteiro, eu já sou completo e aí eu vou transbordar. É preciso que essa relação seja uma parceria, né? Que seja um time e não um duelo, que muitas vezes a gente vê nas relações afetivas esses duelos, parece que as duas pessoas ali estão jogando contra e não estão no mesmo time, né? Às vezes é uma disputa de ego, às vezes é um querendo comandar mais que o outro. Então, é muito importante que a gente entenda que nós somos seres inteiros, que nós somos seres por completos e que a gente vai realmente transbordar aquilo que a gente tem para o outro. E por isso, a gente precisa então aprender a se relacionar sem essa dependência ou codependência emocional. E isso é importantíssimo a gente prestar atenção. A gente sofre de dependência emocional quando nós temos a necessidade do outro, ou seja, quando eu não consigo existir sem a companhia do outro. Então eu me torno dependente emocional daquela pessoa. E o dependente emocional numa relação afetiva, ela só vai existir porque nós temos do outro lado um codependente emocional, alguém que alimenta essa dependência emocional, ou seja, enquanto um não existe sem o outro alimenta essa dependência nele para se sentir importante, para se sentir validado, para uma forma de manipular, ou seja, eu alimento a dependência emocional do outro em mim, no caso se eu sou codependente, porque assim eu manipulo o afeto do outro, eu tenho certeza que eu sou importante para o outro e que dessa forma eu não vou ser abandonado. E o outro, da mesma forma que é dependente emocional, não consegue existir sem aquela pessoa. E isso é assim, é a receita para uma relação tóxica e abusiva, né? Então a gente precisa aprender a se relacionar sem ser dependente emocional ou codependente emocional.
Quando a gente está numa relação assim de dependência e codependência emocional, é porque nós estamos ainda atuando na nossa criança interior ferida. São as nossas feridas lá da origem, as feridas da infância, que nós estamos hoje na vida adulta atuando através delas e se relacionando com o outro através dessas feridas, seja a ferida do abandono, a ferida da rejeição, da humilhação, da traição, né, a ferida de não pertencimento. São várias feridas que a gente traz da nossa origem, da nossa criança interior ferida, que entendeu de certas maneiras lá atrás, quando a gente era criança, dos nossos pais ou dos nossos cuidadores, e que a gente não conseguiu trabalhar aquilo. Então hoje na vida adulta é importante que a gente faça esse processo de análise e que a gente verifique quais são as feridas que a gente traz, porque todos trazemos, o que eu preciso aqui trabalhar, me melhorar, o que hoje na vida adulta eu preciso abraçar e acolher essa criança que lá atrás não pôde ser vista, não pôde ser ouvida, não pôde ter os sentimentos ou as necessidades validadas, para que então eu, como adulto que hoje sou, consiga entrar numa relação afetiva com outro e que essa relação possa ser saudável sem ter que existir essa dinâmica de dependência e codependência emocional, porque isso não tem como ser uma relação saudável, né? Então, esse foi o segundo ponto que eu coloquei aqui dos 5 valores para uma relação saudável. O terceiro valor aqui que eu anotei: saber dialogar e também saber escutar. Porque, como eu comecei falando, a comunicação é uma habilidade a se desenvolver. Comunicação não é algo que a gente simplesmente, né, acha que sabe. Não, gente, comunicação é uma habilidade que a gente precisa aprender a desenvolver. A gente precisa aprender a ter conversas que resolvam. A gente precisa aprender a ter foco na solução, porque muitas vezes a gente fica focado no problema e a gente não aprende essa habilidade da comunicação, não aprende a desenvolver conversas que realmente resolvam, né? E aí a gente não aprende a focar na solução. A gente fica só focado muitas vezes no problema. E a gente precisa entender que uma relação, como eu falei antes, não é uma competição. Uma relação afetiva é uma relação de parceria, de troca, onde ambos estão no mesmo time, onde ambos são uma dupla. A relação afetiva é para somar, para fazer a nossa vida melhor e para que a gente também faça a vida do outro melhor. Então, para isso, a comunicação é um fator essencial que a gente precisa desenvolver, essa habilidade de se comunicar, essa habilidade de trazer a fala que acolhe, né? A escutativa que escuta ali, que valida o que o outro está sentindo, as necessidades, os pensamentos, os sentimentos do outro, né? Então, nessa relação afetiva saudável, quando a gente desenvolve essa habilidade da comunicação, a gente passa a se sentir num espaço afetivo seguro. Isso é importantíssimo para que uma relação realmente se mantenha e que seja uma relação saudável, que a gente se sinta nesse espaço afetivo seguro, nesse espaço de acolhimento, que a gente se sinta visto pelo outro, pelo nosso parceiro, que a gente se sinta ouvido, que a gente sinta que as nossas emoções, as nossas necessidades, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos são validados. E mesmo quando nós não concordamos em determinado aspecto da relação, que a gente saiba ter uma comunicação assertiva, onde eu posso expor sem medo aquilo que eu realmente sinto, que eu preciso, que o outro também saiba escutar, entender, acolher, validar e que ambos consigam então direcionar para algo que realmente venha trazer uma solução, né? Focado naquilo que a gente vai resolver e não ficar focado na solução, não ficar focado no problema ou no conflito, porque senão a gente volta para aquela questão da competição que eu falei antes. Então a comunicação é realmente uma habilidade muito importante que a gente precisa desenvolver, porque às vezes a gente acha que se comunicar é falar da forma que eu bem entendo. E isso não é comunicação. No momento em que eu vou falar, e aí eu começo a apontar
o dedo pro outro, eu começo a apontar as falhas do outro, as coisas que eu não gosto no outro, e isso não é se comunicar, né? Isso é a gente acusar, é a gente julgar, é a gente despejar tudo aquilo que a gente não está ali gostando do outro em cima dele, né? A comunicação, a habilidade de se comunicar é a gente aprender, sim, a expressar o que a gente está sentindo. Então, se eu não estou me sentindo confortável, se tem coisas que não estão me agradando, eu posso e devo expressar isso, mas da maneira como eu me sinto, né? E aí, esperar que o outro escute sem acusar, sem julgamento, para que nessa maneira e nessa troca haja então essa validação de um e de outro, dessa escuta ativa, e que aí a gente vai formando então esse ambiente, né, afetivo seguro para ambos. Então, como terceiro ponto aqui, eu coloquei a comunicação como uma habilidade a se desenvolver, que eu colocaria aqui que acho que 99,9% das relações terminam, se finalizam ou não tem uma dinâmica funcional que realmente dá certo pela nossa inabilidade comunicacional. Eu acredito que muita gente aqui já passou por isso, né? Então, comunicação realmente é um valor assim essencial para que a gente possa viver uma relação saudável. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Gente, o quarto ponto que eu coloquei aqui, o quarto valor que eu coloquei aqui é adaptação e concessão, que é fazer acordos entre o casal, né? Não tem como a gente ter uma relação saudável se não existe acordos entre o casal, né? Então, como eu falei antes, a comunicação é uma habilidade sim a se desenvolver, não é algo que é natural nosso, a gente precisa aprender a desenvolver a habilidade de se comunicar. E o quarto ponto aqui é essa adaptação e concessão entre o casal, porque não pode ser tudo como eu quero, mas também não pode ser tudo como o meu parceiro quer, né? Porque eu sempre falo que numa relação de casal existem três pessoas, existe o eu, existe o tu e existe o nós. Então é importante que esses três pontos sejam levados em consideração. É importante que as minhas necessidades, né, o que eu preciso, o que eu necessito, o que eu gosto, o que eu quero seja levado em consideração, o que o meu parceiro necessita, gosta e quer também seja levado em consideração, e que o casal em si, né, as afinidades do casal, seja também levado em consideração. Então, numa relação de casal existem três pessoas, o eu, o tu e o nós. E para isso é preciso que a gente saiba fazer a adaptação necessária, que a gente saiba fazer as concessões necessárias também para isso, para que a relação vá fluindo ali, né? Esses acordos precisam acontecer entre o casal. Então, muitas vezes, ali na relação eu vou ter que ceder, às vezes, em coisas que talvez eu não gostaria, mas o meu parceiro gosta, e vice-versa. Essa adaptação e concessão, ela precisa existir, e sempre lembrando do que eu falei antes, daquele nível de reciprocidade. Obrigada, Maurício. Obrigada, boa noite, bem-vindo aqui. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Que não adianta a gente ficar... Se a gente entrar para uma relação afetiva de casal, enfim, e apenas o egoísmo ali se manter, eu quero que seja tudo do meu jeito, e eu não levo em conta o que o meu parceiro gosta, ou vice-versa, né? É tudo do jeito do meu parceiro, mas eu tenho que me anular, aí de novo a gente cai nas relações tóxicas, abusivas, nas relações indignas. Acredito também que muita gente já passou por isso. Então, saber fazer esse processo de adaptação e dessas concessões são fundamentais para que uma relação realmente se estabeleça de uma forma saudável, né? Sempre lembrando do que eu falei, que numa relação de casal existem três pessoas, o eu, o tu e o nós. E o quinto valor que eu coloquei aqui para uma relação saudável é o investimento de tempo e investimento de atenção. À medida que a gente está se relacionando com alguém, principalmente as relações afetivas mais longas, a tendência natural é que às vezes a gente comece a ficar acomodado e comece a diminuir esse investimento de tempo e esse investimento de atenção. E aí, de novo, essa é a receita do fracasso, né? Já é o início do fim. Então, que a gente
possa e se atente a manter o investimento de tempo, o investimento de atenção, sabe? Aquela carícia inesperada no outro, quando a pessoa nem tá me esperando, o beijo, o toque, o olho no olho, né? Que isso muitas vezes vai se perdendo, sabe? Dar colo, nossa, como é importante a gente ter essa atenção ao nosso parceiro ou à nossa parceira e perceber quando o outro precisa de colo. Quem é aqui que num dia que não tá muito bem, não adoraria receber um colo, né? E às vezes numa relação afetiva, principalmente de longo prazo, a gente vai esquecendo desse detalhe importantíssimo, que é olhar o outro que tá ali comigo com atenção e dar esse investimento de atenção, de tempo, né? De nutrir essa parte que é tão importante, sabe? Do olho no olho, do toque, dessa carícia, né? Do colo, como eu falei. A gente não pode deixar com que isso se perca com o tempo, porque senão a relação também começa a desandar, também começa a ir pro fim, né? Porque essa perda de afeto cria um distanciamento entre o casal. Então, à medida que a gente vai deixando de dar atenção para o outro, de olhar o outro, de tocar, beijar, abraçar, dar o colo, como eu falei, vai se criando esse distanciamento emocional entre o casal até chegar a um ponto, muitas vezes, que vira um abismo, onde às vezes não tem mais volta. Então, para que a relação se mantenha de uma forma saudável, é imprescindível que ambos estejam atentos a isso e que sim, nutram diariamente esse investimento de tempo, de atenção, como eu falei, né? O olho no olho, o toque, a carícia, o colo, né? Isso é importantíssimo. E a gente vai muitas vezes deixando isso de lado como se fosse algo corriqueiro, algo banal na relação. E se a gente não tá atento a isso, isso realmente vai criar um abismo, um distanciamento afetivo gigantesco entre o casal. E muitas vezes, quando a gente se dá conta, já não tem mais volta, né? Porque quando esse distanciamento vai acontecendo, a gente vai perdendo a admiração, ou o nosso parceiro vai perdendo a admiração pela gente. E quando se perde a admiração, o que acontece? A gente perde a libido, perde o tesão. E aí não existe mais relação afetiva, né? Porque relação de casal é necessário que exista admiração, que exista a libido, que exista o tesão, senão não é uma relação de casal, senão é uma relação de amizade ou qualquer outro tipo de relação que não uma relação afetiva. Então, para isso é importante que a gente esteja atentos e que sim, nutra, né, o toque, a carícia, o beijo, né, o sexo, porque senão essa relação tende ao fracasso. Então, esses 5 valores eu coloquei aqui como os que eu vejo como, assim, 5 valores imprescindíveis para que uma relação saudável possa existir e se manter. Claro que tem muitas outras questões, mas eu coloquei esses 5, assim, sabe? Lembrando sempre que a relação é uma construção. A relação não é algo pronto, porque às vezes a gente pode ter essa ideia errônea, né? De que, estamos numa relação e agora, tá tudo certo, né? Eu vou tocar minha vida e esqueço da relação. Não, a relação ela é uma construção no dia a dia. Da mesma forma, né, quem tem plantas, quem tem animais, tem que todo dia cuidar, tem que, né, as plantinhas, hoje até fiz aqui o stories aqui com o meu lírio que tá aqui do lado, todo florido, maravilhoso. A gente precisa cuidar, né? Eu adubei eles esse final de semana, né? Então, o que a gente faz com as plantas? A gente aduba, a gente, né, coloca para pegar um pouquinho de sol, a gente vai regar, a gente vai cuidar, né? Se tem muito vento, se não tem, chuva, etc. É a mesma coisa com uma relação, né? A relação ela não é pronta, a gente precisa nutrir ela para ir todo dia construindo, aparando ali, né, as ervas daninhas necessárias para que ela se mantenha sempre de uma forma saudável. Porque se a gente simplesmente esquecer, não vai dar certo. Em algum momento isso vai finalizar, né? Se a gente tem uma planta e não rega, não cuida, o que acontece? A planta morre, né? A relação é a mesma coisa. Ela precisa ser nutrida sempre para que ela permaneça saudável. E para isso é imprescindível essa fluidez
de ambos os lados, da forma como eu falei, né? Através da reciprocidade, através da atenção, do carinho, do cuidado, através da habilidade de comunicação, né? Tudo aquilo que eu falei, saber dialogar, saber escutar, né? Fazer concessões, os acordos, essa adaptação toda, né? Então, isso é importante que a gente lembre disso. E esses são os valores que eu considero os valores para uma base sólida de uma relação. Sem isso, não tem como a gente ter uma relação saudável, né? Então, essa dedicação, esse cuidado, essa atenção, a gente vai todos os dias aí regando um pouquinho, né? Para que a relação sempre floresça e dê frutos. Senão, não tem como, né? Então, esses pilares aí, como eu acho que eu colocaria aqui a comunicação como o ponto número 1 de uma relação, né? A habilidade de comunicação ela é essencial, porque ou às vezes a gente fala de forma que não é assertiva e aí a gente julga e a gente coloca tudo aquilo que não queremos ou todos os maus comportamentos do outro de uma forma acusatória, ou ao contrário, a gente se fecha e acaba não falando aquilo também que não está nos agradando. Nenhuma das duas formas é saudável. É sim importante que a gente aprenda a dialogar, a se comunicar de uma maneira assertiva, né, na comunicação não violenta, mas expressando aquilo que a gente precisa e também sabendo ouvir, né? Então a comunicação é a chave mestra para que a gente não apenas aprenda a falar, mas aprenda a escutar e aprenda a ser validado também pelo nosso parceiro e também que a gente aprenda a validar o nosso parceiro, né? Confiança é um outro alicerce que eu coloquei aqui, né? A confiança, ela é imprescindível. E a confiança a gente vai construindo passo a passo. Confiança não é algo que a gente assim, do nada, né? A gente vai construindo a confiança devagarinho, né? Através da transparência, através da honestidade, né? Então a confiança é um passinho, são pequenos atos que a gente vai construindo ali na relação, essa confiança, e dessa forma a gente vai criando esse espaço seguro, como eu falei antes, e aí ambos conseguem se expressar de uma forma tranquila quando existe essa confiança, né? Outra coisa que eu anotei aqui, gente, respeito. Respeito, né? O respeito é vital nessa parte toda aí do quebra-cabeça, né, gente? Respeitar as nossas diferenças, como eu falei antes, né? Respeitar os limites do outro, respeitar os meus limites, respeitar as opiniões contrárias, porque somos dois seres distintos, então nem sempre a gente vai ter a mesma opinião e tá tudo certo. Então é preciso aprender a respeitar a opinião do outro, e quando a gente vai aprendendo a respeitar a opinião do outro e vice-versa, a gente vai criando esse laço afetivo cada vez maior, né? E então abrindo esse espaço, como eu falei, esse espaço seguro, porque a gente vai se vinculando cada vez mais, sabendo que a gente está nesse espaço seguro, que a gente está ali, que a gente é ouvido, que a gente é validado, da mesma forma que a gente também valida o outro. Então, respeito é algo imprescindível. Quando nós não somos respeitados ou não respeitamos dentro de uma relação, não tem como essa relação ir adiante, né? E aí o respeito, ele pode ser interpretado de muitas formas e entendido de muitas formas também, né? Então, cada um vai ter aqui os seus limites, os seus contornos, né? De acordo com os seus recursos internos, mas é importante que a gente saiba o que é respeito pra gente e que a gente mantenha esse respeito pela gente, pelo outro e pela relação. Então, o respeito é algo imprescindível. Outra coisa que eu anotei aqui, empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, que a gente saiba compreender as emoções através da perspectiva do outro, porque nem sempre aquilo que eu penso, ou da forma que eu penso, ou como eu sinto, é a forma que o outro pensa, é a forma que o outro sente. Como eu falei, nós somos dois seres distintos, viemos de criações distintas, somos seres completamente diferentes um do outro. Então a empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, também é um alicerce ali importante para uma relação saudável, né? Que eu entenda o ponto de vista, a perspectiva do outro, que eu também possa, através da minha comunicação assertiva, como eu falei, talvez fazer perguntas para o outro. Por que ele pensa daquela forma? Por que ele age daquela forma? O que ele quis mostrar, né?
fazendo alguma coisa que ele fez, enfim, que eu tenha essa empatia para entender a outra perspectiva além da minha, porque daí eu saio um pouco do meu egoísmo de olhar só pro meu umbigo e entender o outro ponto de vista, porque como eu falei lá no início, a relação ela é para ser um time, um casal, uma parceria, uma dupla, não uma competição. Então a empatia, se colocar no lugar do meu parceiro e entender esse ponto de vista de uma outra perspectiva, também é fundamental. Outra coisa que eu coloquei aqui, o cuidado mútuo, que a gente falou ali um pouquinho, né? Essa atenção às necessidades do meu parceiro e o apoio nos momentos mais difíceis, né? Isso é imprescindível também para uma relação saudável. Então, que a gente tenha esse olhar compassivo, desse cuidado mútuo, a atenção, né, dos detalhes da vida do outro, porque muitas vezes, vamos supor assim, eu tô passando por um momento super legal no meu trabalho, e aí eu tô cheio de novidades e quero compartilhar com meu parceiro, mas ele tá passando por um momento de vida bem difícil, vamos supor, ele tá passando por uma doença grave na família dos pais dele, sei lá, tô dando um exemplo, tá? Então que eu tenha esse olhar, desse cuidado mútuo e saber que nesse momento talvez não seja o melhor momento para eu compartilhar toda essa minha alegria, essa minha euforia, desse meu bom momento que eu tô passando no trabalho, porque o meu parceiro está passando por um desafio muito grave na vida dele. Então, talvez nesse momento o ideal seja que eu tenha esse cuidado, esse olhar amoroso, empático, de acolher e de enxergar o outro. E num outro momento a gente vai trocar, né? De novo, a troca, a reciprocidade. Então, ter esse olhar, esse cuidado mútuo também, às necessidades do outro, a atenção aos detalhes é importante, né? Lembrando que uma relação saudável é um terreno fértil para que ambos possam crescer juntos, que esse é o objetivo. Que a gente saiba crescer individualmente, mas que a gente também saiba crescer enquanto casal, né? Então, quando a gente está ali aberto às mudanças, aberto a aprender e evoluir junto com o nosso parceiro, esse é um dos segredos para uma relação duradoura, para uma relação saudável, uma relação de longo prazo, uma relação de um amor de alma, como eu falo aqui. É que ambos cresçam e evoluam juntos. Esse é o objetivo de uma relação, de uma parceria, que eu vá me desenvolvendo enquanto indivíduo que sou, que o meu parceiro ou a minha parceira também vá se desenvolvendo e que a gente, enquanto casal alinhados, a gente vai evoluindo, crescendo e aí a gente vai energeticamente aumentando a nossa frequência vibracional e de todos que estão à nossa volta também. E a gente vai evoluindo enquanto indivíduos, enquanto casal, vamos crescendo juntos. E esse sim é o segredo, então, para uma relação duradoura, né? E agora, não esquecendo que para que tudo isso que eu falei até aqui, né, todos esses alicerces, tudo isso só pode acontecer quando a gente desenvolve o nosso amor próprio. Sem o amor próprio, sem eu ter a autoestima, sem eu ter o meu amor por mim mesmo, eu não tenho como ter nenhum desses alicerces que eu falei até agora. Tudo começa pela gente, tudo começa pelo nosso amor próprio. Porque no momento em que eu me reconheço, que eu sei o meu valor, que eu sei o meu tamanho, que eu sei os meus limites, que eu sei os meus contornos, que eu tenho os meus recursos internos, e aí sim eu posso transbordar isso para o outro, aí tudo isso que eu falei até agora pode acontecer. Se eu não tiver amor próprio, nada disso é possível, né? Então, o amor próprio é a base para todos esses alicerces que eu falei até aqui. Quando a gente cuida da gente, quando a gente entende o nosso valor, quando a gente nutre esse amor pela gente, aí sim somos capazes de transbordar para o outro, né? Para o próximo, para quem tá ali com a gente, para o nosso parceiro. Porque lembra que eu comecei falando que nós somos seres inteiros, nós somos seres completos. O outro não vem para nos preencher, não vem para preencher aquele buraco, aquele vazio que a gente traz das feridas da infância, lá da origem, como eu disse. Nós que precisamos trabalhar na gente essas feridas, esses buracos, enquanto adultos precisamos sim tratar essas dores para aí como seres inteiros, seres completos, podemos transbordar
para o outro, para que aí eu possa contribuir servindo, né, a vida do outro, para que a vida dele fique melhor e ele também vai servir a minha vida para que a gente possa crescer juntos enquanto casal. Então o amor próprio é a base de todos os outros alicerces que eu falei anteriormente. Sem amor próprio, nenhum dos alicerces existe, né? Então esses são os pilares que eu separei aqui, né? Que quando a gente vai regando com amor, com dedicação, com cuidado mútuo, com atenção, a gente vai criando essas raízes profundas, como eu falei, né? E a gente vai permitindo que essa relação floresça, que essa relação perdure e a gente vai alimentando então tanto o nosso amor quanto o amor do outro e a relação como casal ali, né? E aí juntos, então, a gente vai desenvolvendo cada vez mais essa afinidade de alma, esse vínculo que é tão profundo, que é tão bonito, que traz tanto mais, eu acho que sentido para a vida quando a gente tem esse amor de alma, né? Que vem acrescentar, que vem agregar, que vem fazer a gente transbordar. Ah, obrigada, Giovanni, muito obrigada. Obrigada, fico feliz, que bom. Então, gente, olha, eu falei que hoje ia fazer uma live mais curta, viu? Já consegui, né? Já não deu a 1 hora. Se alguém tiver alguma questão que queira colocar, bater um papo no chat, fiquem à vontade. E aí, como eu falei que esse tema, né, os pilares para uma relação saudável, foi o que ganhou na enquete da semana passada. Mas aí nas próximas semanas eu vou desenvolver os demais temas, porque a votação foi incrível, assim. Vocês, assim, se superaram na participação da enquete, eu fiquei muito feliz. E aí, na semana que vem, a gente vai falar sobre: existe alma gêmea e o que fazer para atrair? Quem é que quer esse tema aí, hein? Levanta a mão. Ah, eu adoro falar desse tema, gente, adoro falar. Será que existe alma gêmea? O que a gente faz para atrair? O que vocês acham? Oi, Elô, tudo bem? Alma gêmea, será que existe? A gente vai falar sobre isso. Oh, o Bira disse que não existe. Por que tu acha que não existe, Bira? Bira, tá desgostoso da vida afetiva, Bira? Tu tá triste, é? O Bira é um amigo de longa data, né? Então, semana que vem a gente vai descobrir. Será que existe alma gêmea? O que a gente pode fazer para atrair? O Bira acha que não existe. Semana que vem a gente vai discorrer sobre esse tema. O Bira diz que a gente cria a alma gêmea. Olha, é uma boa resposta. Talvez não seja uma alma gêmea, né, Bira? Talvez a gente tenha mais que uma. Quem sabe? Vamos descobrir isso semana que vem? Vamos bater um papo sobre isso? É que às vezes a gente tem algumas ideias errôneas sobre alma gêmea, né? Principalmente aqui no Ocidente, né? Ou principalmente aqui, que na verdade o termo em inglês soulmate, né? E aí a gente traduz para alma gêmea, parece que é uma única ou a metade da laranja, né? Vamos falar sobre isso. Ó, o Giovanni acredita. Muito bom, muito bom. Eu adoro falar desse tema. Vai ser uma live muito legal, muito gostosa. Então, terça que vem às 21 horas a gente vai conversar sobre isso. Daí na outra semana a gente vai falar sobre as leis do Kybalion para viver um amor de alma, que eu fiz um post aí semana passada sobre as leis do Kybalion, trazendo para os relacionamentos afetivos, e eu achei que a gente poderia discorrer sobre esse tema e teve muita votação também, muita gente quer saber um pouquinho mais, então a gente vai falar sobre as leis do Kybalion, quem não tá por dentro vai ficar por dentro e vai ser muito legal também. E depois a gente vai falar sobre as relações tóxicas e abusivas e como se blindar, que esse eu acho que é um tema bem importante também, que muitos de nós, ou quase todos nós, né, já passamos por isso. E é importante que a gente saiba identificar uma relação tóxica, abusiva, para que a gente possa se blindar, ou se a gente entrar numa, que a gente saiba sair o quanto antes, porque isso faz uma devastação emocional, mental, psíquica, né? Então é importante que a gente saiba reconhecer e saiba sair disso. Gente, eu acho que é isso. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído. Legal, Giovanni. É importante, né? Também concordo. Espero que eu tenha contribuído. Eu vou deixar a live salva. Quem quiser rever, ver de novo, quem quiser encaminhar para alguém, vou deixar lá no meu canal do YouTube, Vida Bem Feliz. Quem quiser me seguir por lá também. E eu agradeço muito a companhia de vocês nessa terça-feira quente aqui, muito quente.
E aí semana que vem a gente bate um papo sobre almas gêmeas então. Ah, Elô, mas não tem problema, eu vou salvar agora, se tu quiser rever, vai ficar ali no meu feed, tá? E lá no YouTube também. Então tá bom, que legal. Obrigada, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu desejo assim uma semana maravilhosa e eu espero vocês terça que vem pra gente falar sobre a alma gêmea, hein? Vamos ver se a alma gêmea existe, se não existe, o que a gente faz pra atrair. Tá bom, ó? Beijo imenso, boa semana. Brigadão, até semana que vem. Tchau, tchau.